Paz e graça, queridos, espero poder chegar até você com toda a graça e bênção da parte do Senhor. E nós estamos hoje meditando, estou aqui na igreja Nossa Senhora de Guadalupe. Eu gostaria de falar para você sobre um texto, uma palavra que nós encontramos no livro do Apocalipse, quando o apóstolo João, estando ele na ilha de Patmos, vive uma visão. Ele faz uma experiência com o amado da sua alma, Jesus. Nós temos que lembrar que o apóstolo João foi o discípulo que caminhou com Jesus nos dias em que Jesus esteve nessa terra. Nesse tempo em que João viu todos os seus amigos, depois da morte e ressurreição de nosso Senhor, partir para a glória, nós vamos então ver este homem que é conduzido através do Espírito Santo para a Ásia Menor. A Ásia Menor era um lugar onde era muito difícil ainda, o cristianismo não tinha chegado, o anúncio do evangelho não tinha chegado. E João, que já jovem, levava a Virgem Maria como sua mãe. Lembremos que foi na cruz que Nosso Senhor entregou a sua mãe para que João pudesse cuidar. Então nós temos aqui uma beleza imensa de alguém que fez uma experiência profunda com o Senhor. Eu queria que você pudesse ver essa palavra em Apocalipse capítulo 3, versículo 14. A palavra diz assim: Pois eu tenho a dizer, quanto a mim, repreendo e corrijo todos aqueles que eu amo. Recobra, pois, o fervor e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor concedereis sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e estou sentado com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja, João, ele tem a visão das 7 igrejas que tinha naquela região da Ásia, onde depois ele foi morar. João aqui nessa idade, quando ele está, na verdade, na ilha de Patmos, ele é mandado então no exílio por causa da perseguição. A Virgem Maria já tinha sido assunta aos céus. Todos os discípulos de Jesus, os apóstolos, os conhecidos, já tinham sido martirizados e João ficou por último. Provavelmente o velho João, aqui com a idade de mais de 80 anos, ao escrever no exílio da ilha de Patmos, ele escreve então para 7 igrejas que ele fundou na Ásia Menor. E aqui este texto é para a igreja de Laodiceia. E essa igreja de Laodiceia estava passando por um período de provação muito grande. Por provações e por privações. Então você tem aqui uma realidade de uma igreja que busca um sentido para a sua vida. João, então, ele vai dizer claramente para os seus interlocutores que é necessário que eles voltem de novo ao primeiro amor. Veja, gente, existe uma profunda diferença entre voltar para o primeiro amor e permanecer no primeiro amor. Porque nós aprendemos que nós não podemos permanecer no mesmo lugar desde quando nós conhecemos Jesus. Você, quando fez a experiência de conhecer ao Senhor, por exemplo, você sabe muito bem que depois que passou aquela euforia, o Senhor pediu para que você pudesse ter um relacionamento com Ele muito mais profundo. Então, foi passando-se os tempos e os grandes místicos da igreja, a teologia espiritual nos ensina que existem 3 etapas na nossa vida, da vida espiritual. Nós temos a via purgativa, e a via purgativa nada mais é do que a purificação dos nossos sentidos. A partir do momento em que nós temos a graça de estar na presença do Senhor, nós desejamos cada vez mais ir em sua direção. E ir em direção ao Senhor é a mesma experiência que o filho pródigo fez, de saindo do lugar onde ele estava, do lugar da criação da fazenda dos porcos, e caminhando, o filho pródigo que saiu do chiqueiro dos porcos até a casa, a entrada do seu pai, já não é mais o mesmo filho pródigo, mesmo tendo ainda as roupas sujas, porque ele vai caminhando e refletindo sobre a sua vida e sobre o caminho que ele fez nesse tempo. Portanto, quando nós pensamos nessa primeira etapa da vida espiritual, que é a etapa
da purificação. Purgativo, purificação. É onde nós somos chamados verdadeiramente a viver uma vida de homens e mulheres que vai deixando para trás algumas coisas que já não têm sentido. E existe então essa purificação para tirar de nós o excesso da bagagem. Não sei se você já fez alguma viagem, mas quem já viajou de avião, você tem que ter certinho o peso da sua bagagem, porque se exceder a tua bagagem, você vai ter que pagar ou você vai ter que deixar algumas coisas. No caminho com Deus, nós não podemos carregar excessos. É por isso que existe então a vida do equilíbrio e da virtude, que o Espírito Santo nos ajuda cada vez mais a conhecer. Depois desse tempo, nós passamos a via da iluminação, que os grandes padres e os teólogos místicos dirão que é o tempo em que a nossa alma ela é iluminada e busca cada vez mais se unir ao Senhor. E por fim, a via da contemplação, que é aquela de estar em Deus, viver em Deus e caminhar nele. Quando João então diz, eu então admoesto a vocês para que vocês voltem ao primeiro amor. Esse primeiro amor não é somente aquele primeiro encontro, aquele impacto que você tem com o Senhor e que você quer viver na presença dele. Na verdade, esse primeiro amor é aquele tempo em que nós dedicávamos toda a nossa vida, tudo que nós tínhamos, para que Deus pudesse ser cada vez mais Deus na nossa vida. Meu Deus, quando ele diz para essa igreja que está sendo provada, e você pergunta, nossa, João está sendo muito duro. Como assim, meu Deus do céu? Por que João está pedindo para essa igreja que, apesar de todas as coisas que está vivendo, de todas as situações que vive, para que volte ao primeiro amor? Voltar ao primeiro amor é voltar ao início da conversão. E conversão significa não voltar para o mesmo lugar. A palavra conversão no grego, metanoia significa voltar para dentro. Voltar para dentro da onde, meu Deus do céu? Voltar para dentro de si. Voltar e ter um profundo conhecimento de quem sou, para onde vou e quais são as metas pelo qual eu caminho na minha vida. Portanto, João está exortando a igreja de Laodiceia a entender que existe um caminho para voltar. E nesse caminho de volta, você vai encontrar o quê? Uma porta aberta. Veja, quando ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Viver a vida de conversão, viver essa realidade de olhar para dentro e viver dentro de si mesmo, é poder ter a capacidade de abrir a porta de dentro para fora. Pensa comigo, se alguém bate na porta, quem pode abrir? Somente quem está dentro. Agora, se você não está dentro de você mesmo, se você não voltou para o primeiro lugar onde você encontrou o Senhor, que é dentro de si, como você vai abrir a porta para que Ele possa sentar com você, ceiar com você e você ceiar com Ele? A promessa então aqui, na verdade, o que é? Não é sobre uma vida que tem que ser mudada somente, mas é um estilo e um modo de viver que precisa de uma mudança profunda. Ora, eu quero dizer para você simplesmente uma coisa. Jesus, Ele não quer ser teu companheiro. Jesus, Ele não quer ser alguém que você venha, por exemplo, como aqui nessa igreja, e muitas vezes, nesse tempo da pandemia, nós vivemos situações em que nós não podíamos ir na igreja. E o nosso coração muitas vezes você acompanhou aqui pela TV Evangelizar, acompanhou pelas redes sociais da TV, tantas manifestações dentro da igreja, mas você não pôde estar por causa do isolamento social. João também foi exilado. João também estava privado do convívio com as pessoas na ilha de Patmos. E nessa ilha de Patmos, ele não podia ver ninguém, mas em Jesus ele conseguiu ter a visão das coisas celestiais, dos dias que viriam, dos dias do futuro, que era o próprio paraíso. Veja, existe algo na nossa vida que nós temos que entender.
Se nós não entramos dentro de nós mesmos, nós nunca iremos encontrar aquele que sempre quis morar aqui em casa. A casa de Deus não é feita somente de estruturas, como é feita essa igreja. Essa igreja ela foi construída com toda a beleza que ela tem, dedicada a Nossa Senhora de Guadalupe, e ela só é feita porque existem pessoas. Nunca foi sobre templo, nunca foi sobre tijolos, nunca foi sobre ornamentos, nunca foi sobre paramentos. Tudo isso foi feito para você. Portanto, a igreja que você vê, que nós vemos, que eu estou aqui agora, sentado no banco, é a prefiguração daquela igreja, daquela casa, daquela cidade santa no céu. Mas você também é igreja viva, você é corpo místico de Jesus. E você também, como diz o apóstolo Paulo, é templo de Deus, é templo do Espírito Santo. Deus, nesse tempo em que você ficou privado de não poder visitá-lo no Santíssimo Sacramento do altar muitas vezes, de não participar presencialmente da missa, de passar por situações difíceis, hoje Ele sabe o teu endereço, Ele conhece a tua casa, Ele sabe o número aonde você reside. E Ele então está como aquele que chega, batendo a porta, perguntando para você se você é capaz de abrir para Ele. Não importa o horário. Talvez você não tenha conseguido dormir à noite. Talvez você, durante o dia, tenha vivido situações e provações tão grandes e que muitas vezes você, como João, vivendo no exílio, como no exílio porque não consegue abraçar mais aqueles que você ama. Quantos de nós perdeu alguém ou tem alguém de risco em casa que não pode nem mesmo abraçar? E você tem ficado no isolamento. Quem pegou o Covid, como eu peguei, teve que ficar 15 dias. Minha gente, eu fiquei 75 dias na Itália, onde eu morava, preso por causa da pandemia, sem estar com a minha família. E não é fácil você estar sem ninguém. Mas aqueles que acreditam no Senhor, diz a palavra de Isaías, eles renovam as suas forças. Eles correm como as gazelas. Eles renovam as forças como as águias e voam mais alto. É assim. O cristão, quanto mais ele é provado, quanto mais ele é testado, se ele estiver em Deus, ele se torna mais forte. Por isso, é o tempo em que você precisa de descobrir na tua vida que o Deus que você visitava no sacrário, que o Deus que você visitava nos sacramentos na igreja, quando por impossibilidades que você está tendo nesse momento, por causa da situação que assola a nossa nação e o mundo, Deus deixará o céu, como prometeu para a igreja de Laodiceia, para bater a sua porta, a porta do teu coração, a porta da tua vida, não somente a porta da tua casa. É claro que a tua casa, onde habitam os teus filhos, onde estão os teus pais, onde estão as pessoas que você ama, é casa. E Deus habita na sua casa. Deus, Ele quer fazer parte do teu dia a dia. Ele quer entrar no ônibus lotado com você quando você sai para trabalhar. O Senhor quer estar contigo no trabalho. Ele quer verdadeiramente fazer parte da tua vida. Ele não quer ser somente alguém que nós podemos, de alguma forma, ir até Ele quando nós necessitamos. Não. Nós precisamos de caminhar com Ele como Abraão caminhou. E nós precisamos de estar com Ele porque essa foi a promessa. Eu estarei convosco todos os dias. E quando esse Deus maravilhoso, que nas suas andanças de misericórdia, vem até a terra e bate a nossa porta, Ele espera que aquele que está dentro da casa abra de dentro para fora. Quando Santo Agostinho entendeu isso, Agostinho diz, eu te procurei fora e você estava dentro. Eu, distraído por coisas do mundo, procurava a tua presença, procurava ali e acolá. Mas até então quando entrei dentro de mim mesmo, te encontrei e vi a tua presença em minha vida. Quando nós entramos dentro de nós, nós descobrimos uma verdade de fé que nós acreditamos,
E essa verdade qual é? Deus habita o teu coração. Deus, Ele não deixa de permanecer na tua vida. O Senhor, Ele faz questão. Você já parou para pensar? Já parou para pensar que muitas vezes, quando nós oramos, quando nós fazemos o simples sinal da cruz, olha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos fazendo o quê? Invocando aquela vida divina de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que vivem na sua imanência, isto é, em si mesmo, na sua glória, na sua majestade, em tudo aquilo que é na sua divindade. Esse Deus maravilhoso que está falando agora de você, que pensa em você, que tem a vida dele voltada e orientada para você, deseja que você tenha todos os dias a realidade da tua vida como uma realidade da vida dele. Deus, Ele é Trindade, Ele é casa. O céu nada mais é do que uma casa. E Jesus disse isso para os seus discípulos em João, capítulo, ainda o Evangelho de João, capítulo 17, quando ele diz, eu vou embora, eu vou preparar para vocês um lugar. Eu vou preparar para vocês uma casa, uma morada. E quando eu terminar de preparar, lembremos que Jesus, meus irmãos, ele era carpinteiro, e carpinteiro não fazia somente móveis, carpinteiro também fazia casas. Jesus, filho de José, provavelmente ajudou a construir uma cidade perto de Nazaré que se chamava Séforis. E essa cidade, Jesus sabia construir casa, ele sabia como que era os fundamentos, como que você tinha que fazer um fundamento. Você tem que construir a casa na rocha e não na areia. Jesus sabia sobre medidas. Então ele é aquele que bate a porta da tua casa como um pedreiro também, que veio para reformar o que está caindo, que veio mudar as coisas de lugar, que veio colocar em ordem os vazamentos, que veio colocar em ordem aquilo que te incomoda, para que o telhado da tua casa possa ser tão forte que nenhuma tempestade possa arrancá-lo. E essa proteção, o Senhor está aqui para poder fazer para você. Jesus, então, Ele é essa casa. Ele também nos prepara uma casa. E a casa pelo qual nós somos chamados a viver na nossa vida é essa casa aonde o Pai de Jesus mora, o céu. Todos nós vocacionamos e somos vocacionados, chamados por Deus para viver o céu na terra. E quando nós então subirmos ao céu, viveremos também, de alguma forma, a terra no céu. Você foi chamado não para viver esse mundo e não para viver neste mundo somente como alguém que passa, sem deixar rastros de céu. Veja, o céu não é algo que está para chegar. O céu é algo que já existe dentro de nós. E essa presença do céu, na verdade, é a presença de Deus que habita o teu coração. Às vezes eu faço a reflexão e faço sempre a pergunta, do que adiantaria nós termos o céu e ter toda a felicidade do mundo lá, entre aspas, se Deus não estivesse ali? O céu seria mais um lugar legal, mas não um lugar de plenitude de uma felicidade que não passa. O céu só é céu porque Deus está ali. A sua vida só pode ser céu se Deus está na tua vida. Portanto, sabendo que nós temos que passar por provações, sabendo que nós temos que passar por situações difíceis, o céu chega até a porta da tua casa. E em Jesus, batendo na porta do teu coração, diz, se você abrir a porta, meu amigo, eu vou entrar com você, eu vou ceiar com você. Nós iremos jantar, nós iremos comer, e eu saberei o que você tem na sua mesa, eu saberei o que você tem na sua geladeira, eu saberei o que você tem na sua despensa, eu saberei quais são os teus gostos. E aí Jesus diz, não só eu, somente que irei e sentarei à mesa com você. Papai também vai vir. O Pai do céu vai vir e se sentará à mesa conosco. E aí Jesus continua, entrarei em sua casa e cearei com ele
e Ele comigo. Você dá o pão, a comida para o hóspede que chega na tua casa. E ele come com você. Mas, sabe quando você vai na casa de um amigo, muito importante, que você é chamado para poder jantar? Você muitas vezes não faz a experiência de poder comprar alguma coisa, algum presente, algum vinho, alguma sobremesa, não é assim? E aí você leva quando você é convidado. Pois é, você dá a Jesus alguma coisa, mas Jesus quando chega na tua casa, Ele leva a sobremesa, Ele leva o vinho, Ele leva a coroação, a plenitude daquele jantar ou daquele almoço. O que Jesus quer dizer para você nesse dia, através dessa palavra, é o seguinte: se você abrir a porta, eu vou chegar e vou perguntar para você o que precisa de ser mudado na sua casa. Se você abrir a porta, nós iremos sentar na mesa e vamos comer juntos. Talvez você vai ter só um arroz e um feijão para ele, mas ele trouxe provisões na tua casa. Jesus quer a providência, quer a provisão, Jesus quer aquele que não se esquece. Jesus quer aquele que cuida de nós. Em tudo aquilo que nós temos necessidade, não deixa faltar, porque Ele é o alimento. Então você ceia com Ele, dando a Ele o alimento, e Ele transforma isso em Eucaristia para a tua casa. O que é Eucaristia senão os dons que nós entregamos na mesa de Deus, e Deus que recebe os dons e transforma esse dom em seu corpo, sangue, alma e divindade. E dá de alimentar a nossa vida, e assim essa vida é uma vida que não passa logo então. Se é uma vida que não passa, se é uma vida eterna, logo nós podemos dizer que é o céu na terra, que é o céu dentro de você, que é o céu dentro da tua vida. Quando João termina, então ele diz assim: depois disso, o Senhor dará para você a graça de uma coroa. E ele diz assim: ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono. Veja, se você teve a coragem de chamar Jesus para entrar na sua casa e sentar com você à mesa, Jesus está dizendo assim: aquele que deixou eu entrar na sua casa é um vencedor. Sabia que você não combate sozinho a partir do momento em que Jesus começa a fazer parte da tua vida em um modo tão profundo? Então você vence batalhas, você passa por tempestades, você passa por tribulações, e aí o Senhor continua cuidando da sua vida. Meus irmãos, existe uma coroa para você, existe um prêmio. E sabe qual que é o prêmio? Não é uma coroa de louros como usavam os antigos imperadores romanos ou aqueles que venciam as batalhas no Olimpo, nas Olimpíadas em Atenas. A verdadeira promessa, recompensa e prêmio e pódio que um cristão pode ter na sua vida é sentar com Jesus no seu trono, sentar com Ele à mesa. Se você teve a capacidade de acolher Jesus na sua casa, Ele vai acolher você na casa dele e Ele vai dar os manjares eternos para que você possa viver. Eu queria dizer para você, Deus não desiste de ninguém. Ele te conhece. Ele conhece o mais profundo do teu ser e sabe do que você necessita. Ele sabe das tuas necessidades. Ele conhece o íntimo do íntimo da tua vida e sabe que nesse tempo não tem sido fácil. Se você tiver coragem como João teve, mesmo estando sem ninguém, mesmo estando fora de casa, mesmo estando no exílio, o Senhor batendo na tua casa, batendo na tua casa, Ele vai continuar acreditando, dando para você a esperança de acreditar que dias melhores virão. Porque não é sobre aonde eu estou, mas quem caminha comigo. Eu posso viver no deserto, posso viver em qualquer lugar, mas o Senhor está comigo. Espero que você tenha dias melhores e que essa palavra possa mudar a tua vida e que você possa viver dias na presença do Senhor. Que essa reflexão possa te lembrar que você tem casa, que a tua casa é a casa de Deus e que a casa de Deus é a tua casa. Existem chaves que Deus está entregando para você nesse dia,
para que você possa viver todos os dias na presença dEle. Que o Senhor te abençoe profundamente e que você possa caminhar nessa terra sabendo que Deus conhece o teu nome, o teu endereço, a tua casa e que Ele está batendo. Abra para Ele, para que Ele sente-se com você, coma com você, cuide de você e que você tenha então as bênçãos do céu sobre a tua vida. Que Deus te abençoe. Obrigado.